Olá pessoal, tudo bem, meus amores? Vamos iniciar nossa aula de história. A gente vai fechar esse conteúdo e aí depois eu vou estar postando para vocês, ou pela tarde, provavelmente, tá? O roteiro para vocês estudarem para as avaliações, né, que vão iniciar a semana que vem, tá bom? E nossa aula hoje, ela se encontra na página 156. Ela fala sobre o desenvolvimento econômico, né? Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil ele teve mudanças muito importantes justamente para esse desenvolvimento econômico, tá? Em 1850, a nossa população era mais ou menos 8 milhões de habitantes. Quando foi realizado o primeiro censo, que é aquela contagem da população, né, de quantas pessoas vivem naquele país, vivem no mundo, essa primeira contagem aqui no Brasil aconteceu em 1872, já éramos mais de 10 milhões de habitantes. De 8, pulamos para 10, né? E aí, esse desenvolvimento se deu também à chegada dos imigrantes que vieram para cá, tá bom? E aí desenvolvia-se as culturas de cana-de-açúcar e a de café. Naquela época, né, os centros eram bem diferentes do que eram hoje, não eram superpovoados, na verdade. A zona rural era mais importante por esses produtos, pela questão do café, pela questão do açúcar, né? Também, mais importante na época eram as cidades portuárias, por onde vinham, né, as embarcações com as mercadorias, e de onde saíam também as embarcações com as mercadorias. Então, as cidades mais importantes eram o Rio de Janeiro, que já era capital desde 1763, Recife e Salvador, justamente como eu falei, por serem cidades portuárias, tá bom? Também iniciou-se a transformação nas cidades brasileiras, né, pela instalação de iluminação a gás, rede de esgoto e pela melhoria de transporte e na comunicação, tá? Aí, a cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante, graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo cresceu também, mas devido muito à cultura de café e à chegada dos imigrantes que foram, digamos assim, aos baldes para São Paulo, tá bom? Houve um homem muito importante nesse questão desse desenvolvimento econômico do país nessa época. O nome dele é Irineu Evangelista de Souza. Pelo seu empenho, ele recebeu o título de Barão de Mauá. O que ele fez? Olha só. Nos transportes, ele fundou a primeira ferrovia no Brasil, inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegações a Vapor do Rio Amazonas. Nos serviços, ele era sócio da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro. Também foi responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, que facilitou muito a comunicação aqui com a Europa em 1874, tá bom? Esse homem foi muito importante, né? O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império, né? As suas ações contribuíram imensamente, né, para que os europeus montassem aqui suas indústrias e fez o Brasil, de fato, começar realmente a crescer, né, economicamente, tá? Nós vamos agora para a página, deixa eu chegar nela aqui, 162, 162, tá? Os engenhos de açúcar. Então, no século XVI e XVII, os portugueses intensificaram cada vez mais a ocupação do Nordeste brasileiro, no litoral, especialmente no Nordeste, onde o açúcar ele era produzido. Então, a produção do açúcar era uma atividade realizada pelos escravos, né? Que trabalhavam muito, cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. Isso é o que chamamos de trabalho escravo, quando se trabalha muito e não se recebe nada ou quase nada por esse serviço. Ainda mais esse serviço, questão de nos engenhos, né, que é os lugares conhecidos da produção de açúcar, eram trabalhos muito pesados, né? O engenho, como eu falei, era uma fábrica de açúcar, né? Ele era composto pela Casa Grande, Capela Senzala, né? Pelos canaviais, tá bom? Aí, e o banguê, tá? O banguê, pessoal, eles se encontravam no centro do engenho, tá? Ou nas fábricas de açúcar. Eles eram formados por moenda,
que é um conjunto de peças de moía, que moía a cana para obter o caldo dela, né? E pela casa das caldeiras, onde o caldo ele era fervido, né? Até purificado, né? Em tachos de cobre, tá? É chamado de bengui. A casa grande era a residência dos senhores de engenho, os donos do engenho, né? Moravam com suas famílias, né? Ela era chamada de casa grande porque realmente era grande, tinha vários cômodos, né? E etc. O senhor de engenho era considerado o chefe da família, claro. Na maioria dos engenhos, a casa ela era ligada a uma capela, porque os colonos eles seguiam a religião católica, né? Trazida pelos portugueses, tá? Os escravos, já os escravos, o cenário era completamente, né? É diferente, né? Eles viviam nas senzalas, que eram lugares que não tinham nem porta, nem janela, nem divisórias, né? Barracões enormes, né? Sem cômodo nenhum, sem banheiro, sem nada, né? O espaço também, ele tinha na frente um pelourinho, que era uma coluna de pedra, né? Ou de madeira, onde eram castigados os escravos. Então, todo mundo que morava na senzala, eles acabavam vendo, né? Presenciando o castigo dos escravos na época, tá? E aí, durante o dia, os escravos seguiam para o trabalho. As crianças pequenas, elas ficavam nas senzalas, né, com as escravas idosas. E à noite, quando chegavam ao trabalho, os homens dormiam separados das mulheres, o que dificultava a convivência das pessoas lá em família. Ou seja, o pai não podia dormir com os filhos e etc. Tá? Então, separado do outro. Então, como era feito, né? Esse trabalho, essa produção de açúcar, ela envolvia algumas fases. Na página 164 do livro de vocês, explica direitinho. Ó. A cana-de-açúcar, claro, plantada, né? Depois escolhida pelos escravos. Depois, era levada pra, lá na moenda, né? Que para ser triturada para a obtenção do caldo. Depois, esse caldo era colocado na caldeira, ele era fervido e transformavam num líquido grosso. Esse líquido eles chamavam de melado. O melado, eles faziam vasilhas de barro, colocavam o melado lá dentro, eles ficavam até semanas, né, até ficar bem sólido, tá? Depois disso, né, ele era retirado das vasilhas, amassado até ficar quase moído e secado no sol, tá? Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira, né, forradas com barro e folhas de bananeira, tá? Aí era feita a produção do açúcar, bem artesanal mesmo, né? Como era inicialmente. Tudo produzido, esse trabalho pesado, pessoal. Desde a plantação, a colheita, até a finalização do processo do açúcar, ele era feito pelos escravos, né? Lá nas fazendas de açúcar, nos engenhos, chamados de engenhos de açúcar, tá bom? Ok? E aí, vocês vão responder. A gente vai encerrar por aqui. Esses são os assuntos que estão na avaliação de vocês de história, tá? Essa avaliação. E aí, vocês vão responder as páginas 159 a 161, 159 a 161. E depois vocês vão responder a 165 e 166, tá? 165 e 166. A gente vai ficar por aqui. Esses são os assuntos que vai cair. Eu vou, como eu falei para vocês no início do vídeo, eu vou estar postando para vocês aquele roteirozinho, tá? Para vocês estudarem direitinho para a avaliação de vocês, tá bom? Então é isso, um cheiro. E fiquem em casa, tá? E se cuidem bastante, tá bom?